Olá, bem-vindo a mais um React qualquer. E é o seguinte, Clark lançou um vídeo e um tema legal, né? Falei, vou trazer para reagir com a galera, que é o que? A evolução e a queda do gênero super-herói no cinema, tá? É um tema que é muito interessante, vamos ver a opinião do Clark. O link original do vídeo está na descrição, todos os créditos pro brabo Clark. Chega lá, você que não conhece, canalzão, o cara tá chegando a 1 milhão, velho. Olha só que da hora. Tá com 900 mil ali. 900 mil. Entrou 900 mil agora. Mas já tá rumo a 1 milhão. Então você que não é inscrito no canal do cara, vai lá, se inscreve. Porque tá aí um cara que merece chegar a 1 milhão. Por conta do conteúdo sensacional. Então chega lá, conheça o canal dele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá na tela as minhas redes sociais. Me segue, Twitter, Instagram. Ajuda aí, né? Tá na descrição o Discord do canal. Clica aí, vamos lá bater uma ideia. Né? Trocar uma ideia, quer dizer, bater um papo. Tem sugestão de react? Lá tem a aba de sugestão de react. E manda vídeos lá que a galera vai gostar. Me lembre também de vídeos que eu preciso reagir, né? Que eu já tô meio perdido nos vídeos. Né? Algum vídeo que tem continuação que eu não reagi ainda. Vai lá, me manda o link na aba de sugestão de react. Falando aí, cabeça, ó, tem um vídeo aí que você precisa reagir, que você tá esquecendo. Me manda. Que eu vou dar prioridade lá no Discord, tá? Lá no Discord, você que quer um vídeo que eu reaja, é só entrar lá. É fácil fazer um Discord, você que não tem Discord, é fácil. Entrou lá, clicou no link aqui na descrição, pronto, acabou, você já tá lá no server. Lembrando, respeite as regras, tá? Pra gente manter um ambiente saudável e bacana. Deixou o like, se inscreveu? Não? Pô, olha, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo rumo a 6K, a 6 mil. Vamos chegar o mais rápido possível, depende aí de vocês. Verifique também a inscrição, quem já é inscrito, é sempre bom dar uma olhadinha, porque o YouTube, né, como um gato na madrugada, roubando peixe, roubando passarinho, tira sua inscrição. Então, se tirou, se inscreve de novo, porque cada inscrição é importante. Desde que o mundo é mundo, o ser humano, em sua insignificante busca de se tornar algo a mais, de ter alguém em quem se inspirar ou de simplesmente almejar por um salvador, existem super-heróis, sejam eles fictícios para alguns e para outros não, como Moisés por abrir o Mar Vermelho sendo o grande herói do povo hebreu, Noé por salvar os animais do dilúvio, Sansão que tinha forças para lutar contra um mesmíssimo leão, Davi que usado por Deus derrotou o gigante Golias e se tornou o rei mais famoso de Israel, até mesmo o próprio Jesus, que em muitas culturas também é Deus e para muita gente é o herói universal desse nosso mundo. O ponto que quero chegar é que super-heróis sempre existiram, o mundo almeja por isso, e obviamente não demoraria muito para tudo isso virar desenhos em quadrinhos, séries quando câmeras passassem a ser inventadas, filmes e gigantescas obras cinematográficas como as do universo Marvel. Porém, e o início, e o meio, e a queda? Bom, isso é o que te respondo nesse simpático vídeo que não é simplesmente um vídeo, é um documentário. Então de antemão, no mínimo, te peço para que você deixe um gostei, te peço para que você deixe um comentário dizendo meu herói é você, craque. Te peço para que me siga no Instagram e repito, no mínimo. Mas o que importa é que hoje nesse canal, a evolução e a queda do gênero de super-heróis no cinema. Bom, para começarmos, craque, qual foi o primeiro super-herói da ficção, se pergunta você? O Superman, respondo eu? Sim, era o que eu também achava até descobrir que em 1930, dois japoneses chamados Suzuki e Takeo criaram um super-herói chamado Ogonbato. Pra entender sobre esse personagem, eu assisti um vídeo de 30 minutos de um canal chamado Ilha Kaiju. Aliás, amigo, muito obrigado, você é fera. Naquela época, apesar desse personagem ter sido criado, o governo não apoiava nada tudo isso porque basicamente os políticos diziam: ô porra, para de ver quadrinhos e vai estudar pro crescimento do nosso país como um todo. Ou seja, além de sofrer com uma certa censura do governo, às vezes ainda faltava papel pra desenhar e escrever, justamente porque naquela época o Japão tava em guerra contra uma galera aí. Ou seja, foram feitos quadrinhos desse personagem, histórias desse personagem, porém pelo contexto se perderam todos, o que é muito triste de se pensar. São obras perdidas pelo contexto político e histórico daquela época em geral.
Na época, esse tal de Golbat não tinha um dono específico. Com isso me refiro a direitos autorais, ou seja, ele tinha sim um dono, que foram aqueles dois que citei acima, mas como ninguém tinha registro na justiça de nada e o personagem fez bastante sucesso pelo Japão, todas as editoras usavam um pouco do personagem. Pra vocês terem ideia, fizeram esse coitado lutar contra o mesmíssimo King Kong, fizeram filmes oficiais e não oficiais, desenhos animados, inclusive um de 1967 a 1968, que aqui decidiram traduzir o Golbat para Fantomas, etc. E craque, quais eram os poderes desse tal Fantomas? Meu amigo, esse cara era constituído de um metal indestrutível, possuía poder de super velocidade e super força, controlava tempestades, criava terremotos, voava e até viajava por outras dimensões. Chupa, o cara era zica. E o porquê dele ter sido criado? Simplesmente para derrotar um vilão tão poderoso quanto, como um deus ex-máquina. O Tsuzuki percebeu que ele não sabia como concluir a história. Como ele ia fazer com que os protagonistas derrotassem esse vilão, se esse vilão era tão incrível, se ele era o maior ladrão do mundo, ele era o maior criminoso que já existiu. Então ele confessa abertamente nesse pós-fácil de que ele resolveu usar um deus ex-máquina. Craque, ok, já sabemos que o Superman não foi o primeiro super-herói a surgir nos quadrinhos, mas e em filme live action? Quem foi o primeiro? Aí, meu amigo, a gente tem que voltar a anos atrás. E esse tal super-herói é um pássaro? É um avião? Não, é o Judex, lançado em 1916. Produziram em 1914, porém, por causa da Primeira Guerra Mundial, só fomos conhecer esse personagem em 1916. Judex. Esse personagem não tinha poderes sobrenaturais e foi interpretado por um tal René Creste. Basicamente, o Judex era um justiceiro que possuía uma identidade secreta e quando não estava combatendo o crime tinha outro nome e levava uma vida normal, ou seja, uma identidade dupla, um alter ego. O personagem se escondia atrás de um chapéu de aba, um manto escuro, defendia os inocentes e tinha apetrechos com tecnologias avançadas, claro, para a época, e usava isso para brigar com os vilões. Seu esconderijo era, adivinha o quê? Sim, uma caverna que ficava embaixo do seu castelo. Sinto que o Batman foi fã desse cara. Seu pai está morto e o suicídio aconteceu depois de um banqueiro acabar com a renda da família e sua mãe o fez jurar vingança em cima do túmulo do marido. E assim começa a história do primeiro justiceiro dos cinemas. Não muito distante, em 1920, também foi lançado Zorro, um homem valente que combatia o crime, usava uma máscara, defendia os fracos e oprimidos, usava trajes pretos, chapéu e sua assinatura era um Z que ele deixava estampado às vezes nas roupas dos inimigos ou em árvores para provar que o Zorro passou ali. Como era um justiceiro, o personagem não era tão querido pela polícia, mas ele tinha tudo. Tinha um cavalo preto, era bom com armas, era bom em luta corporal e era extremamente popular fora das telas. Tanto é que ao total esse querido teve 7 filmes americanos, 5 seriados, 3 produções mexicanas, 34 europeias e uma indiana. Sim, Zorro ganhou o mundo. E curiosidade foda, nas primeiras HQs do Batman, o próprio Morcegão se dizia um grande fã do Zorro. Fim da curiosidade foda. A coisa foi pra frente mesmo quando em 18 de abril de 1938 chegavam às bancas norte-americanas os primeiros exemplares da edição de estreia da revista Action Comics, publicada pela Detective Comics, que mais pra frente viria a se tornar a própria DC Comics. Nela tinha uma coletânea de 64 páginas com diversos tipos de histórias. Dentre essas histórias, a primeira aventura do Superman. Não sei se é falsa, não sei se é verdadeira, provavelmente é falsa, mas achei no Mercado Livre essa revista clássica por aproximadamente R$500. Detalhe, realmente é falsa, porque se tu tem essa revista original, ela vale fácil aproximadamente 18 milhões de reais no leilão. Nessa revista conhecíamos Clark Kent, um homem que veio de outro planeta, que na Terra, ao atingir a maturidade, viu que podia saltar sobre prédios, levantar pesos incríveis, correr mais rápido que um trem e nem um revólver podia perfurar sua pele. Aliás, sabe aquela imagem clássica do Superman levantando um carro? Então, veio dessa HQ. E quer outra curiosidade foda? O Superman não voava, só pulava alto. Fim da curiosidade foda. Essa primeira
primeira HQ do Super foi um sucesso e a partir daqui surgiu a época de ouro dos quadrinhos, porque um ano depois foi lançada a HQ do Batman, Detective Comics 27. Caso queira ver tudo isso assim como eu, recomendo fortemente um canal chamado Nerd All Star. Lá esse querido leu e ilustrou todo esse quadrinho pra gente. Surgiram também as HQs do Capitão América, que tiveram grandes histórias envolvendo a Segunda Guerra Mundial que tava rolando na época. Sim, o Capitão América já socou o próprio Hitler. HQs do Homem-Aranha, que pesquisando eu vi que a primeira revista em que esse personagem apareceu hoje também vale milhões. HQs dos X-Men, HQs do Hulk, enfim. De 1938, quando foi lançada a HQ do Super, até hoje toda essa coisa de quadrinhos só evoluiu. Foi a época de ouro, porém o título do vídeo não tem a ver com HQs, e sim com cine e super-heróis em geral, então sigo. A primeira série de filmes baseadas em um herói da DC Comics chegou aos cinemas em 1941 com As Aventuras do Capitão Marvel, onde sim, eu assisti tudo em preto e branco e com a imagem ruim, então por favor, me valorizem, um cara como eu vocês não acham em nenhum outro lugar desse mundo. Aqui conhecemos esse cara que escavando essa tumba velha acaba achando o velho Shazam. Assim o velho diz que agora é dever dele proteger o povo do mal que foi libertado por mexer nessa tumba, dá a ele os poderes do mago Shazam e assim surge o nosso querido Capitão Marvel, que antigamente era chamado assim, mas curiosidade foda. Por causa de processos contra a própria Marvel, que adquiriu os direitos do nome Marvel, em 1972 Capitão Marvel deixou de ser chamado Capitão Marvel e passou a se chamar Shazam. Fim da curiosidade foda. As Aventuras do Capitão Marvel obteve uma resposta positiva do público. As pessoas gostaram do que viram, então a DC aproveitou esse pequeno sucesso e lançou em 1943 uma série do Batman intitulada Batman. Hidden Headquarters of America's #1 crime fighter. Não sei vocês, mas eu achei foda. Levando em consideração os recursos cinematográficos da época, eu assisti isso aqui e, confesso, me diverti. Ademais, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, como isso aqui estava sendo lançado no auge da Segunda Guerra Mundial, geralmente essa série colocava os japoneses como os vilões de tudo. Tá acontecendo tal coisa de ruim? Bom, provavelmente é culpa de algum japonês safado. E se você tem curiosidade de saber quem foi o primeiro intérprete do Batman, tá aí, Caped Cruzed. Infelizmente, eu não achei uma foto sequer do ator na internet, mas tá aí ele. Esse seriado do Batman também acabou sendo um sucesso, o que fez com que em 1948 fosse lançado Superman, o seriado, onde o Super era interpretado por um tal de Kirk Allen. Prazer, amigo, tô te conhecendo agora, perdão. E nele vemos... Calma aí, deixa eu consertar minha gafe. Tem nada a ver com Alice in Chains. É Nirvana, pô. Something in a Way. Pô, errei feio agora. Continuando o vídeo. O Superman colocar trilhos de trem no lugar, vemos o Superman voar. Detalhe, quando o personagem voava, ele virava um personagem animado ao invés de um ser humano normal. Levar tiros com sua pele impenetrável. E apesar das limitações da época, confesso que isso aqui não foi algo ruim de se assistir. Por outro lado, o primeiro filme baseado em um personagem da Marvel Comics foi Capitão América de 1944, que na verdade não é bem um filme, e sim um seriado que não conta a origem do personagem, mas tá aí. Ele combate o crime e usa a roupa clássica do Capitão América. Confesso que não curti tanto o seriado, e pelo jeito não é só eu, porque a partir desse filme, a Marvel se travou para obras em live action por mais de 40 anos e focaram só nos quadrinhos. Enquanto isso, a DC continuou prosperando tanto na indústria da TV quanto nos quadrinhos. Assim lançaram As Aventuras do Superman em 1952. Olha no céu, é um pássaro! É um avião! É o Super-Homem! E sim, aqui o Superman já voava sem precisar de animação. E apesar dessa coreografia mal feita, claro, por conta das limitações da época, esse aqui foi um muito bom seriado. Lançaram também Batman de 1966, que tinha essa clássica música de abertura. Muito bom. E apesar dos
já terem uma tecnologia legal e dinheiro pra produzir algo sério, focaram mais Tava no queimando humor, dinheiro porque naquela de si, época tinha muita frescura pra passar as coisas na TV. Então, acreditem ou não, aqui temos cenas classicaças, como a do Coringa apostando surf com o Batman. Isso aqui é Meu único Deus. e inesquecível. O charada é bom, mas que manobra! É, isso aqui é tão bizarro que os dubladores brasileiros chamam o Coringa de charada e não tão nem aí. Tivemos outra série do Shazam em 1974. Foi dado ao jovem Billy pelos imortais o poder para pronunciar a simples palavra Shazam? Shazam! Aliás, meu amigo, que cabelo esquisito esse seu. Em 1975, Os Segredos de Isis, que era como uma Shazam versão feminina. Aliás, belíssima essa atriz. Eu casava e deixava meu cartão de receber todo mês com ela. Mulher Maravilha, também de 1975. Tá aí outra atriz que eu dava todo o meu salário. E enquanto a Marvel, relacionada a live action, tava lançando só coisa pequena, só coisa mequetrefe, como Spider Super Stories de 1974, O Incrível Homem-Aranha 1977, O Incrível Hulk de 78, que perdoem-me os fãs, é até divertidinho, mas também é mequetrefe. A DC voava e ia aos ares de vez com o primeiro grande projeto de super-herói a ser popular em todo o mundo. O primeiro projeto que fez os outros passarem a ver super-heróis finalmente como algo sério. Superman, o filme. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! É o super-homem! Que sim, não foi o primeiro filme de super-herói a ser lançado pro cine, mas até então tinha sido o mais caro, o que mais fez sucesso e sim, o melhor. Aqui tínhamos atores de peso como o próprio Marlon Brando interpretando Jor-El, pai do Superman, o Gene Hackman como Lex Luthor, e até então desconhecido, mas que virou o rosto base e entrou na pele do personagem, Christopher Reeves como Superman. Bom, a história é simples. Aqui conhecemos Jor-El, um cientista que sabe que seu planeta Krypton vai virar merda e por isso manda o seu filho em uma nave espacial pra Terra antes que isso aconteça. Aqui ele é adotado por Martha e Jonathan Kent, recebe o nome de Clark Kent e obviamente todos sabiam que desde o começo ele estava destinado a coisas grandes, coisas que vão desde aterrissar um avião que tava caindo até salvar um gatinho que tava em cima de uma árvore. Adoro esse Superman, adoro Ele essa é foda leveza, mesmo. essa bondade, adoro como esse filme sabe intercalar entre momentos sérios, momentos cômicos, enfim, esse Superman é hiper mega super poderoso. Para vocês terem noção, ele levanta as placas tectônicas da Terra, ele gira em volta da Terra para voltar no tempo. E como sua única fraqueza, claro, está a Kryptonita, uma espécie de pedra que veio adivinha de onde? Krypton, seu planeta natal. A coisa é que esse filme foi um sucesso tanto em crítica quanto em bilheteria. E sim, para mim foi o filme de super-herói mais importante da história. Foi o que fez com que as pessoas levassem esse gênero a sério. Superman, época, o 300 filme milhões era andou muita para coisa. que o universo cinematográfico Marvel pudesse correr. Porém, para isso, falta. Se você chegou até esse momento e pensou, pronto, a partir de agora só vem coisa boa, é a era dourada dos super-heróis. Não, não era, porque Superman 2 chegou e foi até bom, tendo lá uma das melhores lutas que já vimos em um filme de super-herói até então, tendo conflitos entre ser um super-herói ou ser um ser humano normal. Por exemplo, quer ser um ser humano normal? Seja e fique com a garota. Quer ser o Superman? Agarre suas responsabilidades e não fique com a garota. Ou seja, um tal conflito que a gente chega a ver no Spider-Man 2 do Tobey Maguire já existia desde aqui. Por isso, repito, pro gênero de super-heróis, esse filme, essa saga foi um marco. Com isso, então, tivemos Superman 3, um filme que já começa errado porque o elenco tava meio rachado e atores conhecidos que participaram dos dois primeiros não queriam participar desse. Assim, meteram o comediante Richard Pryor no elenco e um filme que deveria ser do Superman, em vários momentos passou a ser do Richard Pryor fazendo palhaçadas. Uma coisa interessante que acontece aqui é que o Superman entra em contato com uma kryptonita diferente que o deixa malvado. Porém, o malvado dele não é malvado de querer matar os outros. É malvado de querer meter com toda mulher bonita que ele encontra por aí. Aliás, se pra você essa atriz tem cara conhecida, é porque ela é a mãe do Clark, do Superman,
em Smallville, As Aventuras do Superboy. Mas sim, meu querido, aqui o Superman tá tão tarado que ele começa a destruir coisas em troca de passar a noite com essa mulher aí. O homem quer sexo e tá perigoso. Cuidado. Por tudo isso, essa terceira parte do filme não foi bem recebida pela crítica. Porém, como o Superman nessa época era o super-herói mais famoso do mundo, eles fizeram pra ganhar dinheiro um spin-off da Supergirl que foi hiper, mega, super mal avaliado pela crítica e público. E pra enterrar de vez essa saga e provar que essa realmente não era a era de ouro dos super-heróis, eles fizeram Superman 4. Esse filme já começa errado quando uma empresa chamada Canon Filmes obteve o direito de fazer um filme sobre o personagem. E eu prefiro não me aprofundar muito nisso, mas olha o tanto de filmes classe B que essa empresa já fez. É uma lástima. Pra piorar, a empresa prometeu que esse quarto filme teria o orçamento mais alto dentre os 4. Porém, quando chegaram pra gravar, viram que não tinha nada disso. Era só pau e água. Então tivemos efeitos especiais muito piores que o primeiro. Pior, cenas recicladas, um vilão ridículo, uma história ridícula e enfim, pelo menos provaram algo. O mundo ainda não estava pronto. A tecnologia ainda não estava pronta para a época de ouro dos super-heróis. Pra provar isso, em 1986 a Marvel fez Harold o Pato, um filme que tá errado só de existir. Quem será que eles estão entrevistando esse mês? Caralho, que patinha boa, hein, mano? Esse pato super-herói que veio de outro planeta tá realmente querendo descabelar o palhaço. Que palhaçada esse filme. Digo, que pataquada esse filme. Gostaram do trocadilho? Sei lá, até as expressões faciais desse pato me assustam, então não quero nem mais falar dele. Fizeram também O Justiceiro em 1989, que contava a história de um cara que teve sua filha e esposa mortas e decidiu punir os criminosos. E apesar desse filme contar com o editor de vários filmes famosos como O Exterminador do Futuro, Rambo 2 e Comando para Matar, o editor não deu o comando... gostaram de outro trocadilho? Não deu o comando pra fazer com que esse filme fosse bom. Primeiro porque o contratado pra fazer o personagem principal, o Dolph Lundgren, atuava como uma porta. Work in progress. Segundo que o cara nem conhecia o personagem, só aceitou participar disso pra desvincular sua imagem de outra cagada que ele tinha feito, He-Man. E terceiro porque o público-alvo, no caso fãs dos quadrinhos, odiaram tudo porque foi tudo genérico, não contaram direito a origem do personagem e enfiaram a trama do Punisher matando vilões da Yakuza no meio de tudo. Esses dois filmes obviamente foram um fracasso de bilheteria e nessa época a Marvel também por isso acabou passando por uma grande crise financeira, onde pra escapar venderam direitos de vários de seus personagens pra outras produtoras, o que é uma pena e afeta a empresa até hoje. Quer dizer, afetava, porque a Marvel hoje em dia, apesar da decadência, não precisa de mais nada, mas quem é o maior e mais famoso herói da Marvel, se pergunta você? Bom, diria eu, o Homem-Aranha, que pra escapar da crise foi vendido pra Sony, o Blade foi vendido pra New Line Cinema, que fizeram uma trilogia com o personagem. Quem lembra do Blade? Um cara que teve sua mãe mordida e morta por um vampiro durante o parto, foi contaminado pela força dos vampiros e virou meio que um vampiro que não é um vampiro que luta contra os vampiros. Sinceramente, eu gosto da trilogia do Blade estrelada pelo Wesley Snipes e monetariamente falando, apesar de na crítica eles não irem tão bem, a trilogia toda não foi um fracasso. O primeiro gastaram 45 milhões nas bilheterias, fizeram 131, o segundo gastaram 55 e fizeram 155 e o terceiro gastaram 65 e fizeram 132. Ou seja, investiram pra caramba e sim, esperavam mais. Porém, ao menos não saíram no prejuízo e a trilogia de Blade coletou aí diversos fãs pelo mundo. Aliás, querem um vídeo sobre a trilogia de Blade? Comente sim, craque. Traz aí a trilogia do vampiro que não é vampiro que quer matar vampiro. Enfim, como eu já tinha dito, em 1999 eles venderam os direitos de produção cinematográficos do Homem-Aranha pra Sony, porém pra chegar lá ainda falta. Venderam os direitos dos X-Men pra Fox, porém pra chegar lá ainda falta. E venderam os direitos do Quarteto Fantástico, que pra chegar lá, claro, também ainda falta. Porque enquanto a Marvel tava tentando se livrar da falência, a DC em 1989 contratou o Tim Burton, um diretor sério conhecido por fazer filmes um tanto quanto sombrios, e disse: meu amigo, eu quero que tu faça um filme do Batman. E assim em 1989, com o grande Michael Keaton estrelando como Batman e o grande Jack Nicholson, ganhador de Oscars, estrelando como Coringa, tivemos Batman. Eu sou o Batman.
Batman foi muito bem elogiado pela crítica, foi muito bem em bilheteria, era um filme sério e pensaram, ué, por que não a sequência? E assim, então, em 1992 tivemos Batman no Retorno. Novamente com grandes nomes no elenco, uma produção gigantesca, uma Gotham City muito bem ambientada que se sustenta muito bem até hoje, era sombrio, violento e uma Gotham sequência real. digna do primeiro filme. Pura Porém, entretanto, todavia, repararam nas palavras sombrio e violento? Então, apesar de hoje isso não ser um problema pra ninguém, naquela época foi um problemão dos grandes porque a DC queria vender brinquedos e os pais por algum motivo não achavam uma boa ideia comprar brinquedos de um homem pinguim colocando sangue pela boca. Então o universo do Tim Burton caiu e apesar de ser bem elogiado por quase todo mundo, em 1995 tivemos Batman Forever. Sim, aquele mesmo em que o Batman era interpretado pelo Val Kilmer, que reza a lenda vivia arrumando briga com a produção. Esse aqui, diferente do universo do Tim Burton, era mais colorido, tinha o Jim Carrey como um dos vilões, e não tô reclamando disso, eu amo o Jim Carrey, e amo até mesmo o vilão que ele interpreta aqui, mas o tom de um filme pra outro foi mudado completamente. Por quê? Bom, sendo bem sincero e sem piada alguma, por causa do McDonald's, que naquela época era uma das maiores empresas do mundo, e se você não agradasse a ela, você não vendia bonecos. Então, tome piadinhas pra lá e pra cá. Can I persuade you to take a sandwich with you, sir? I'll get drive-thru. Os vilões, ao invés de amedrontadores, eram mais engraçados do que qualquer outra coisa. Porém, entretanto, todavia, isso aqui não era de todo ruim. Tinha lá os seus cenários muito bons às vezes. O Val Kilmer, que para mim, repito, para mim, não é um Batman ruim. E o que importa é que isso aqui financeiramente deu certo. Fizeram muita grana, venderam muitos bonecos e em 1997 a DC decidiu apostar em Batman e Robin, considerado por muitos, incluindo a mim, como o pior filme do Batman lançado até hoje. Isso aqui é um tremendo de um carnaval. Dessa vez quem interpretou o Batman foi o George Clooney. O vilão era o Homem de Gelo, interpretado pelo mesmíssimo Arnold Schwarzenegger, que não parava de fazer trocadilhos sobre gelo. This man cometh. I'm afraid that my condition has left me cold. To your pleas of mercy. I'm feeling hot. I find that unlikely. Aliás, Arnold, te amo, mas tu atua muito mal. Pra piorar, o plano dele é transformar toda a cidade num cubo de gelo, porque sim. E pra piorar, sim, esse é aquele Batman que tem bate-mamilos, bate-bumbuns, bate-cartão de crédito e me fez ficar com uma terrível bate-depressão assistindo. E pra fechar, tudo é clichê, genérico, a maioria das lutas são mais coreografadas, tem piadas adultas, mesmo parecendo ter sido um filme feito pra crianças e o resultado crítico, aí está, foi terrível. Já nas bilheterias foi também um dos maiores fracassos da Warner até então, porque gastaram 160 milhões de dólares, sendo esse até então o filme mais caro do gênero, e arrecadaram apenas 238. Se salvaram por causa da venda dos bonecos, mas depois daqui o Batman morreu por um tempo. Porém, repito, por um tempo. Apesar de tudo isso, a DC não fraquejou. Esqueceram por um tempo personagens como o Batman e o Superman, pelo menos no cine, porque em 2001 estavam a todo vapor com Smallville, as aventuras do Superboy. Porém, aqui estamos falando por enquanto de cine. Assim, no cine, então lançaram um filme chamado Steel, o Homem de Aço, de 1997. Nunca ouvi falar e sim, tiveram prejuízo. Depois lançaram Mulher Gato, de 2004, sendo um dos piores filmes de super-heróis que eu já vi na vida. What a perfect idea. Uma hora você tá ganhando um Oscar e em outra tá passando vergonha em um filme de merda. Constantine, 2005, estrelado por nada mais, nada menos, nada mais que o nosso querido Keanu Reeves. E Constantine, é bom? É ruim? Para mim, mais ou menos. Para a crítica, mais ou menos. Para o público em geral, bom. E monetariamente falando, sim. Até que foi um sucesso comercial, arrecadando 230 milhões e gastando entre 70 a 100 para ser produzido.
Mas craque, enquanto isso, e a Marvel? A Marvel, como eu já tinha dito antes, pra não entrar em falência, vendeu alguns de seus personagens importantes pra outras produtoras fazerem filmes, ou seja, eles ainda tinham parte nos negócios, mas não eram totalmente donos. E lembram de Blade? Bom, Blade foi determinante pra Marvel, porque depois daqui eles viram que podiam gastar dinheiro com filmes de super-heróis porque daria sim lucro. Assim, a Fox em 2000 lançou o X-Men, que tinham atores conhecidíssimos no elenco, como Ian McKellen interpretando Magneto, Patrick Stewart como o Dr. Xavier, Hugh Jackman como o Eterno Wolverine. E sim, foram bem em crítica e bem em bilheteria, o que fez com que as produtoras perdessem de vez o medo de investir alto em filmes de super-heróis. E foi assim que, sem medo nenhum, em 2002 é lançado Homem-Aranha, um filme que contava a história de Peter Parker, um nerdola que foi picado por uma aranha geneticamente modificada, ganhou superpoderes e depois da morte do seu tio ele decidiu combater o crime porque percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso aqui tinha tudo, um bom elenco com o incrível Willem Dafoe interpretando o vilão do Duende Verde. Sabe o quanto eu me sacrifiquei? Perfeitos efeitos especiais e práticos, principalmente pra época, uma boa direção e era algo que agradava tanto fãs de quadrinhos quanto pessoas que só estavam lá porque queriam assistir alguma coisa legal. Assim, isso aqui foi um sucesso de crítica e bilheteria, se tornou até então o filme de super-herói de maior bilheteria de todos os tempos e em 2002, monetariamente falando, ele só ficou abaixo de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e Harry Potter e a Câmara Secreta. Assim, então, lançaram Homem-Aranha 2, que foi um sucesso maior ainda, vencendo até Oscar de melhor edição, Homem-Aranha 3, que apesar da crítica não gostar tanto, foi um sucesso monetário maior ainda, e juntos, essa trilogia chegou a arrecadar cerca de 2,4 bilhões. Vocês têm noção da importância do Homem-Aranha pro cine de herói? Vocês imaginam o quanto a Marvel sofreu por não possuir os direitos de adaptar o personagem pro cine? Pois é, a vida é injusta assim mesmo. E pra provar que é injusta, a Fox fez X-Men 2, que também foi um sucesso de crítica e bilheteria. E agora você se pergunta, e agora, craque? Chegamos finalmente na época de ouro dos super-heróis? Não, porque nem tudo que lançavam era sucesso. Exemplos: Demolidor, O Homem Sem Medo, filme que conta a história de um garoto que ficou cego num acidente, teve seu pai morto por os mafiosos, vai atrás de vingança e pra mim não importa nada. A cena que eu mais consigo se lembrar desse filme é uma que ele tá no parque lutando dançando com essa tal de Elektra. Essa cena é braba mesmo. Totalmente ridículo. Elektra, inclusive, que em uma tentativa falida talvez de começar daqui um universo compartilhado, também teve o seu próprio filme em 2005, que é uma cagada total e foi mal tanto em crítica quanto em bilheteria, gastando 43 e arrecadando só 56 milhões de dólares. A coisa é que a Marvel, seguindo com filmes independentes que às vezes iam bem e às vezes não, exemplos: Quarteto Fantástico 2005. Se nunca assistisse, te recomendo fortemente um vídeo que tenho aqui sobre ele no canal. Motoqueiro Fantasma, também te recomendo o vídeo que tenho no canal. Legalzinho, já vi. Etc, etc. Chegamos finalmente em 2008, finalmente na era de ouro dos super-heróis. Porém, para isso falta um pouco porque, claro, a DC de 2005 a 2012 produziu a que é, para mim, a melhor trilogia de um filme de super-heróis. Batman. Eu não vou matar você, mas não tenho que salvá-lo. Sim, eles esqueceram o Batman desde 1997 e em 2005 contrataram o mesmíssimo Christopher Nolan para dirigir a incrível trilogia do Cavaleiro das Trevas. Os filmes que trouxeram de volta o Batman como um personagem sério e revitalizaram de vez esse personagem no cinema. Pra mim, até agora, como é o melhor esquecer Batman, da atuação do Heath Ledger, mais conhecido como o melhor Coringa que já vimos em tela. Que não nos mata, só nos deixa mais estranhos. Essa trilogia foi um tremendo sucesso tanto em crítica quanto em bilheteria. Batman, o Cavaleiro das Trevas, inclusive é um dos filmes do gênero mais bem avaliado de todos os tempos. E nas bilheterias eles passaram dos 1 bilhão, sendo esse até então o primeiro filme de super-herói a alcançar essa marca. E agora você se pergunta, e aí, craque, 2008, chegamos finalmente na era de ouro dos super-heróis? Sim, mas não com o Batman, não com o Homem-Aranha, não com
nenhum personagem que alguém imaginaria que fosse. Homem E sim de com um Ferro. personagem pouquíssimo conhecido pelo público até então, com um ator Iron totalmente problemático que já tinha sido preso diversas vezes Verdade, por crimes velho. relacionados ao consumo de drogas, com um Cara, orçamento deu uma de volta por cima da vida 140 dele, velho. milhões, ou seja, apostaram alto e arriscado, foi finalmente lançado Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro. Que foi bem em crítica, bilheteria, tinha bons efeitos especiais, uma boa atuação, um personagem principal super interessante e apesar de não terem Bravo. alcançado a marca do bilhão nas bilheterias, eles tinham um plano, uma iniciativa. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. Assim em 2008 foi lançado o Incrível Hulk e adivinha quem tava lá no final? E se eu dissesse que nós estamos montando uma equipe? Foi lançado o Homem de Ferro 2 e adivinha o que tinha no pós-créditos finais? Senhor, encontramos. Quem caralhos foi o pedreiro que deixou esse martelo aí, se pergunta você? Aqui vem a sacada, porque todos os filmes tinham uma cena pós-créditos e sendo bons ou não, sendo bem avaliados ou não, eles faziam muita grana porque montaram meio que uma série, um universo compartilhado que pra entender um filme você precisava minimamente saber sobre o outro. Então nessa época, youtubers nerdolas começaram a bombar explicando as coisas, explicando de quem era o martelo e assim a Marvel ia ganhando cada vez mais popularidade, mais e mais personagens iam entrando nessa história, como o mesmíssimo Capitão América. Quer me levar de volta pro mundo? Quero salvá-lo. E foi assim que em 2012, com um terreno totalmente preparado, foi lançado o projeto mais ambicioso da Marvel até então. Isso aqui era de explodir cabeças e deixava qualquer nerdola maluco. Assim iam sempre Exatamente. aparecendo cena pós-créditos, cena pós-créditos, cena pós-créditos. E a Marvel chegou num patamar tão alto que enquanto a DC em 2017 lançava a Liga da Justiça, juntando os super-heróis mais conhecidos do mundo e Que fazia uma merda, bilheteria de hein, 600 esse milhões, Overget. a Marvel pegava um grupo de personagens nada conhecidos como os Guardiões da Galáxia e faziam 800 milhões. Uma diferença gritante. E por quê? Bom, vamos por partes. Voltando entre 2008 a 2013, obviamente, vendo que a concorrência estava passando por cima com tudo, como um trator, a DC em 2013 pensou, e se a gente também criasse um universo compartilhado? Assim iniciaram tudo com o super-herói mais icônico dos Homem de quadrinhos, Aço. o mesmíssimo Superman. Man of Steel foi dirigido por Zack Snyder, o homem que estaria por trás de todo esse universo compartilhado. Aqui ele nos apresenta um Clark mais deprimido, monta o filme num tom mais sombrio, tudo isso para se diferenciar da Marvel que fazia os filmes muitas vezes num tom meio cômico? Bom, talvez sim, talvez não. Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta. O que sim sei a resposta é que Man of Steel não agradou a todos, mas fez muita grana e agradou a maioria. Então em 2016 foi lançado Batman vs Superman. Ou seja, vamos juntar os dois personagens mais populares das HQs, os dois super-heróis mais populares da editora, e eu te pergunto, tem como dar errado? Bom, monetariamente falando, eu acho que Eu gosto seria demais, impossível e realmente Batman foi essa armadura. impossível. Tiveram uma bilheteria de 873 milhões de dólares. Ainda acho um patamar baixo para uma superprodução que junta duas estrelas como o Batman e o Superman? Sim, mas dizer que foi um fracasso comercial não foi. Já a crítica arriou a lenha no filme. Disseram que ele era genérico, exaustivo, que só foi feito para Correto, introduzir eu o gostei. Batman nesse universo e que foi errado fazer isso, visto que o ideal seria ter feito um filme do Batman solo primeiro. E claro, como esquecer da cena em que até hoje todo mundo fala mal? Sim, É, o isso Batman aí não foi mata o ridículo. Superman porque o nome da mãe dele É. também é Marta. A ideia por trás foi boa. Basicamente, o Batman achava o Superman um deus perigoso que podia fazer tudo e não tinha amor a ninguém. E quando descobre que sim, ele tinha uma mãe, ele tinha sim amor, decide não matá-lo. Ideia boa, execução ruim. E enquanto a DC tava sofrendo com críticas sobre o quão grande poderia ter sido e não foi esse filme, a Marvel mais uma vez arrebentava Homem a boca
do Balão nos trazendo nesse mesmo ano Capitão América Guerra Civil. Um filme que fazia o Homem de Ferro lutar contra o Capitão América por discordância sobre se os heróis deveriam ser punidos pelos estragos que faziam enquanto salvavam o mundo, que fez mais de 1 bilhão em bilheteria tranquilamente e que em um acordo com a Sony ele ainda nos trouxe o super-herói mais conhecido da Marvel pela primeira vez em uma obra em live action cinematográfica feita pela própria Marvel. Eu lembro até hoje. Foi um furacão na cultura pop quando o Homem-Aranha apareceu no trailer do Guerra Civil. Puta que pariu. O nego até chorou, até virou mortal quando o Homem-Aranha apareceu. Puta merda, velho. Eu lembro. Que época boa. Oi, galera. Muito bom. Perdoe-me, DC, mas não tem como vocês competirem com isso. Em paralelo a tudo isso, claro, os personagens que não pertenciam diretamente cinematograficamente à Marvel também estavam fazendo seus filmes solos, como o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que divide muitas opiniões por aí, mas foi um sucesso de bilheteria, porque, bom, é um filme do fodendo Homem-Aranha e é impossível um filme do Homem-Aranha ser um fracasso de bilheteria. E a Fox também tava metendo filmes dos X-Men adoidado, incluindo um do próprio Deadpool, que, claro, também é pertencente dos quadrinhos dos X-Men, que foi um sucesso estrondoso. Tudo que a Marvel ou os personagens subsidiários da Marvel lançavam era um sucesso. Logan, X-Men, Deadpool, Doutor Estranho, um personagem nada conhecido até então, mas que fez mais grana do que um filme do próprio Superman, etc. Pra melhorar pra Marvel e pra piorar pra DC, em 2014 foi lançado Guardiões da Galáxia, um filme sobre um grupo de ladrões desconhecidos que se juntam e formam basicamente uma família. Lá tinha ação, tinha personagens carismáticos, porra, até uma árvore que só fala eu sou Groot e é dublada pelo Vin Diesel é carismática. Aliás, falando no vídeo, você não viu meu vídeo de Velozes e Furiosos, então se resuma aí em cima. É um dos melhores vídeos que eu já fiz. Tinha comédia. Criado desde jovem por mercenários chamados saqueadores. Eu não sabia como essa máquina funcionava. Tinha músicas boas dos anos 70, 80, tinha drama, tinha comédia, tinha time cômico, tinha comédia. E eu já disse que tinha comédia? Pois então, isso aqui foi um sucesso gigantesco, transformou-se numa trilogia e passou a moldar outros filmes desse mesmo gênero, sendo eles da própria Marvel, como Thor Ragnarok, Homem-Formiga, mesmo aço do Titanic. Pô, mas o Titanic afundou, né? Lembra o que o iceberg fez? Claro, matou o DiCaprio. Até mesmo o Esquadrão Suicida da DC, que tinha tudo pra ser um filme bom, tinha um bom elenco, uma história legal pra caramba, mas falharam. Falharam porque a Warner viu o filme e disse: não, tá pesado e sério demais. Façam como os Guardiões da Galáxia e adicionem comédia aí, vai dar bom, confia. Resultado, fizeram muito menos monetariamente falando do que acharam que fariam, e a crítica amassou o filme e humilhou em 50 línguas diferentes. Deixa eu me retratar. Não, nunca noia. Aliás, a maioria dos filmes que eu tô falando aqui, eu já fiz uma review separada sobre. Esquadrão Suicida é um deles. E aproveitando que eu parei pra falar besteira pela lá primeira... no serve. Aí, ó. Quiser algum aí desses aí, comenta lá no serve, deixa lá o link na sugestão de react. Primeira vez no vídeo, que tal vocês também darem uma parada pra me seguirem no Insta, pra deixarem uma curtida no vídeo, uma inscrição e um comentário dizendo: vai lá, craque, traz mais documentários como esse pra gente. Enfim, sigo. A coisa é que enquanto a fórmula Marvel dava certo com qualquer filme que fosse lançado, como Vingadores Era de Ultron, Guardiões da Galáxia Volume 2, o já mencionado Thor Ragnarok, Pantera Negra, que foi o primeiro filme do gênero a concorrer ao Oscar e levou pra casa as estatuetas de melhor figurino, melhor trilha sonora e melhor design de produção, a Marvel arrebentou de novo a boca do balão quando, em uma parceria bilionária com a Sony, eles conseguiram os direitos para fazer filmes do Homem-Aranha. Assim, em 2017 tivemos Homem-Aranha de Volta ao Lar, que teve uma bilheteria altíssima, e agora a Marvel tinha o poder de colocar esse personagem em qualquer filme que fosse. Ou seja, tá aí mais um motivo para todo mundo querer ver filmes da Marvel quando lançados. E assim, juntando tudo isso, tivemos uma das maiores experiências cinematográficas desse gênero quando, em 2018, a Marvel lançou Vingadores Guerra Infinita, um filme que juntava todos esses heróis que já apareceram anteriormente em algum filme dessa grande saga pra lutar contra o vilão mais
vilão dentre todos os vilões até então, Thanos. É o cinema, ó o cinema. Assim o cinema vai à loucura, todo mundo grita, mas no final, o tirano Thanos consegue realizar o seu desejo de apagar da existência metade dos seres do universo. Que cena, que momento, que ápice. E enquanto isso, a DC a essa altura tinha lançado filmes como Mulher Maravilha, que foi muito bem em bilheteria e crítica, e ao invés de lançarem também filmes como, sei lá, Cyborg, Aquaman, The Flash, ou até do mesmíssimo próprio Batman, eles decidiram sem mais nem menos juntar todos esses personagens citados acima pra derrotar um mal maior. Ou seja, diferente dos Vingadores que tinham toda uma bagagem atrás, ou seja, a gente conhecia os personagens, a DC não apresentou ninguém direito e tá aí, toma aí o seu filme. Um filme da Liga da Justiça, obviamente, é quase impossível ir mal em bilheteria, até porque, porra, você tem ali o Superman, o Batman, o Flash, personagens conhecidíssimos. Então tiveram uma bilheteria de 660 milhões, que é muita grana, mas é muito abaixo do esperado, visto que um filme do Homem-Formiga, um filme B da Marvel, sozinho fazia quase isso. E pra piorar, o Zack Snyder tava fazendo o filme, sua filha morreu, ele precisou se afastar da produção e ao invés de esperar pelo cara, a Warner, pra aproveitar o hype dos Vingadores, chamou um tal de Joss Whedon, que já tinha trabalhado em Vingadores 1 e 2 e disse: amigo, eu quero que tu faça a mesma coisa que fez nos Vingadores nesse filme da Liga da Justiça. Então encheram essa merda de piadas. Que, algum problema, moleque? Não, problema nenhum, moço. Acho bom mesmo. Picotaram todo o filme e deixaram o vilão completamente genérico e você não tinha pego por quase nenhum personagem dali. Cyborg, e daí? Que se dane o Cyborg. Flash, e daí? Eu adoro o personagem, mas e daí? Que experiência anterior eu tive com esse personagem? Esse Resultado, ruim, esse filme foi completamente massacrado pela crítica e depois disso a DC ainda fez Aquaman, que surpreendentemente bateu a marca de 1 bilhão nas bilheterias. Shazam, que eu particularmente não gosto, é cheio de piadinha sem graça e você não sabe bem ao certo se ele faz parte ou não desse universo DC, mesmo sabendo que ele faz parte porque o Superman aparece no final. Digo, não o Superman, sim, o Superman, mas não o Henry Cavill, só um cara com o traje do Superman pra provar que sim, o filme tá no mesmo universo da DC. Coringa, que também passou do bilhão, mas não faz parte do universo DC. Aves de Rapina, que parece se passar antes de tudo, mas sinceramente acredito que ninguém ligue muito pra história. Adão Negro, que ninguém sabe ao certo o que queriam fazer depois daqui. Lembram que o Superman aparece no final? O Henry Cavill fez um vídeo dizendo que ia aparecer mais vezes como Superman e depois fez outro vídeo dizendo que não ia mais? É foda essa vida, cara. Shazam, Fúria dos Deuses, péssimo filme. O Esquadrão Suicida, que é um filme muitíssimo bom, dirigido pelo James Gunn, o mesmo cara que fez Guardiões da Galáxia e ninguém sabe ao certo onde caralho disso aqui se encaixa na cronologia da DC. The Flash, que saiu depois do Ezra Miller ter quase assassinado uns havaianos por aí. Aliás, esse é um dos filmes mais decepcionantes que eu já vi em minha vida. E que também ninguém sabe ao certo onde caralhos fica a cronologia disso aqui. Aquaman e o Reino Perdido, lançado recentemente. Besouro Azul, que me recusei a ver porque já estou cansado e saturado disso tudo. E o que eu posso dizer é que sim, tivemos projetos bons como The Batman, do Robert Pattinson, Coringa, do Joaquin Phoenix. Porém, entretanto, todavia, esses são projetos solos, projetos independentes que não dependem de outro filme pra você entender a história, porque se dependessem, adeus, eu não iria ver, porque pra mim, esse universo estendido da DC morreu, e não só pra mim, porque o mesmíssimo James Gunn foi contratado pela Warner, matou no peito, e em 2025 ele nos trará Superman Legacy, um filme que vai reiniciar, ou talvez apenas começar do zero esse novo universo da DC. Bom, o desejo muita sorte, mas craque, tá, esse foi o auge do gênero de super-heróis, e por que caiu? Bom, o porquê da DC ter caído, já mencionei antes, porque tudo ali virou uma bagunça, mas o porquê do gênero em si ter caído, isso te conto agora porque passaremos para o universo cinematográfico Marvel. Bom, em 2018, depois de Vingadores Guerra Infinita, todo mundo ficou curioso e atônico para saber o que iria acontecer
acontecer com os heróis que evaporaram. Então a Marvel, pela terceira vez, quarta vez, não sei, já me perdi, arrebentou de novo o gênero de super-heróis quando nos trouxe Vingadores Ultimato. O filme que marcava de vez a luta final contra o Thanos e reunia todos os heróis apresentados naquele universo para uma super batalha final. Isso aqui é o auge, é elite, e ver no cinema foi uma experiência única. Repito, única. Galera ficou doida. Do mesmo jeito que começou esse universo cinematográfico Marvel com o Homem de Ferro, ele termina com a morte do herói se sacrificando para derrotar o Homem de Ferro. Pá! Vingadores Ultimato fez tanta grana que se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, passando Avatar, que depois passou Vingadores de novo quando foi relançado pelo Cameron. Depois daqui, obviamente era muito difícil replicar a mesma emoção que eles nos fizeram sentir com o encerramento dessa fase. Como? Como fazer algo assim de novo? E eu te digo, conseguiram. Conseguiram quando implementaram no UCM o conceito de multiverso, ou seja, juntaram o Homem-Aranha do Tom Holland, o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E apesar do roteiro genérico, não teve um que não gritou no cinema quando viu essa porra. Foi massa. Mas e aí? E depois? Para mim, Vingadores Ultimato marcou o fim de uma fase, o fim de uma era, e ao invés de, sei lá, revolucionar o gênero ou tentar fazer algo diferente como The Boys, se não viste The Boys, te deixa o resumo aí em cima. Invencível, se não viste Invencível, te deixa o resumo aí em cima. Eles continuaram na mesma com novos filmes, novas séries, novos personagens, sendo que nenhum chegou a ser tão cativante quanto os primeiros, e pra piorar, todas essas novas séries e filmes eram lançados em curtíssimos intervalos de tempo. Eram basicamente 7 filmes e 7 séries em um ano. Pra você entender tem que assistir aos outros. E apesar de um ou outro projeto se salvar, como Loki, quem tem paciência de assistir, sei lá, Miss Marvel pra entender Loki? Basicamente, a Marvel se tornou uma máquina de produzir conteúdo. E as pessoas, aos poucos, claro, foram se afastando, saindo mais e mais. Isso porque o gênero cansou? Bom, talvez sim, porque tudo uma hora cansa, mas talvez não, porque recentemente foi lançado Homem-Aranha através do Aranhaverso e é um filmaço. Ou seja, o problema é a fórmula? Não sei. O que sei é que do mesmo jeito que foi com filmes de ação, que caíram e tiveram que se reinventar, slashers que caíram e tiveram que se reinventar, tem sido com os super-heróis que caíram e buscam se reinventar. Exemplos de reinvenção? The Boys, que apesar de não ser algo novo, transformar um super-herói com poderes do Superman numa espécie de vilão, é algo bem feito, é com qualidade e não em quantidade. Enquanto a Marvel lança 7 séries por ano, uma segunda temporada de Invencível demoram 3 anos pra sair. O que quero dizer é que às vezes você só quer sentar, descansar e ver um filme, e pra isso não necessariamente ter que ver outros 10 filmes e 50 séries com personagens que já deveriam ter finalizado suas histórias. Quer um exemplo? Imagina um Homem de Ferro estalar os dedos pra derrotar o Thanos e em seguida ele continuasse aparecendo no universo cinematográfico Marvel como se nada. Seu valor se perderia, a sua mensagem final, a mensagem final que o personagem quis passar, se perderia ao longo dos anos. E creio que é isso que falta pra Marvel muitas vezes. Parar de fazer filmes? Não, parar de explorar personagens que já deveriam ter finalizado seus arcos. Isso quer dizer que o gênero super-herói está condenado ao fracasso? Está falindo? Não. Novamente cito como exemplo Homem-Aranha no Aranhaverso. Porém, aquele é um filme que sabe como começar, como desenvolver e como terminar. Diferente do que tem acontecido atualmente com a Marvel, que nada parece ter fim, mensagem final, etc. O que resume essa empresa atualmente, para mim, repito, para mim, é a palavra saturação. Saibam aceitar o fim das coisas. Tô dizendo que a Marvel deve acabar? Não, longe disso. Ainda tem muito pano pra manga as histórias dos X-Men,
das histórias do próprio Homem-Aranha e de inúmeros outros personagens que nem conhecidos são. Mas o que essa empresa tem feito é explorar. Exploram editores para entregar o produto o mais rápido possível, exploram roteiristas para entregarem o roteiro o mais rápido possível, e tudo isso fazem não porque querem fazer uma história boa com início, meio e fim, e sim porque querem cada vez mais e mais explorar um gênero que precisa de reinvenção, um descanso ou apenas um recomeço. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo? A opinião dele. Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Bom, claramente aqui o Clark não quis meter política no meio, né? Falou a opinião dele aí, podando a parte da política. Pra mim, muito da Marvel foi estragado. Eu posso botar aí 90%, né? Dessa geração agora da Marvel foi estragado por causa de política, velho. É gritante. Só não vê quem não quer, né? Foi gritante por questões políticas, né? Enfiar uma questão eu também não gosto de ficar falando nisso, né? Porque isso divide hoje em dia, divide muitas pessoas, um lado lá, outro lado cá, né? Mas implementações aí de muitas coisas querendo forçar demais, estragou a Marvel, velho, estragou. Não só a Marvel, a DC também. A implementação de política é desnecessária, velho. Tudo era uma pauta, tudo era uma coisa, entendeu? Tudo era política. Parou de ser sobre herói, virou sobre política, né? Aí que rebentou tudo, cara. Rebentou tudo, né? Enfim, minha opinião. É diferente da do Clark, mas é a minha opinião, né? Política estragou tudo. Tá estragando tudo, na verdade. Bom, o link original do vídeo tá aí na descrição. Todos os créditos para o Clark, né? Videozão top. Recomendo demais o canal desse cara, que tá chegando a 1 milhão. Então, vai lá, conheça o canal dele. Tem vários vídeos lá sensacionais que a gente não trouxe ainda. Mas se quiserem, como eu disse durante o vídeo, nos comentários ou lá no Discord. Bom, tá na tela aí minhas redes sociais, Instagram, Twitter, me segue. Já falei do Discord, né? O link tá aí na descrição. Entra lá no server. Deixou o like? Se inscreveu? Não? Essa hora, cara. Deixou o like e se inscrever. Ajuda nós a bater a meta de 6.000 inscritos, os 6K, o mais rápido possível. É isso, tô ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu. Tchau.